Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passar aqui para gravar mais um Pão Diário. Mais uma vez o nosso cenário é diferente, porque eu estou na casa de um outro irmão, aqui na cidade de Tubarão, muito bem recebido pelos nossos irmãos, e eu tirei esse tempinho para a gente gravar um Pão Diário. O meu Pão Diário hoje será fundamentado no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, e os versículos de número 1, 2 e 3. Na verdade, eu vou ater-me mais o versículo de número 3, tá certo? E você entenderá. O meu pão diário hoje, ele se fundamenta numa palavra, numa expressão que eu ouvi sair da boca de um pastor amigo meu. Um pastor que eu tenho um carinho, um respeito imenso. É um santo homem de Deus, que é o pastor Marcos Almeida. Pastor Marcos Almeida, hoje é o pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Carlos Barbosa, no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Pastor Marcos Almeida, eu conheci ele quando ele era um pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali em Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. E esse homem é um santo homem de Deus, tá certo? Deus o honrou poderosamente. Por intermédio dele, houve uma emancipação dessa cidade de Alto Arroio, que até então, Alto Arroio não, Arroio do Sal, que até então era uma congregação da cidade de Capão de Canoa, e foi revolucionário, foi um divisor de águas. A Igreja Assembleia de Deus de Arroio do Sal foi uma antes do servo de Deus, pastor Marcos Almeida, juntamente com a sua muito digna esposa, missionária Manaida Almeida. Foi um antes e está sendo um depois, entendeu? Indiscutivelmente, eles serviram de bênção, foram divisores de água. E ele tem uma expressão singular, maravilhosa, que eu tomei para a minha vida. A expressão que ele diz é o seguinte: não sou perfeito, mas posso fazer com excelência. Não sou perfeito, mas me esforçarei ao máximo para fazer as coisas para Deus como Ele merece, com excelência. Isso me fez lembrar de um livro que tem o seguinte título: O Bom é Inimigo do Ótimo. Pastor Marcos Almeida, juntamente com a sua muito digna esposa, missionária Manaida, eles vivem isso na íntegra. O bom para eles é inimigo do ótimo. Eles são extremamente criteriosos. Culto na igreja deles rende, dá certo. Um âmbito espiritual, uma coisa assim extraordinária, impressionante. Não é à toa que Deus o honrou, ele assumiu a presidência e revolucionou a cidade. Agora está indo para Carlos Barbosa, foi para Carlos Barbosa, e a gente já tem notícia de que a igreja está já no outro nível, no outro patamar, dando continuidade de acordo com o trabalho que vinha e ainda acrescendo, né, mais riquezas de detalhes e realmente trabalhando com excelência para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você daria o seu coração para um clínico geral fazer manipular, fazer uma cirurgia, indiferentemente do motivo necessário? Você não daria o seu coração para um clínico geral. E eu lhe diria, irmão, mas é um clínico geral. O cara é médico, estudou para isso. Você não daria o seu coração para um clínico geral. Você daria o seu coração para um cardiologista, para um especialista. Então por que na igreja você dá a sua alma para qualquer um? Você dá os seus ouvidos para qualquer um. E se eu quero ter o teu coração para pregar a ele, eu não posso ser qualquer um. Então eu preciso fazer com excelência. E é por isso que eu quero ler o livro de Daniel, capítulo de número 6. Vou começar no verso de número 1, quando diz: Pareceu bem a Dario, ou Dário, depende como quiser pronunciar, constituir sobre o reino 120 sátrapas, espécies de governantes, que estivessem por todo o reino. Na verdade, o que ele quer é o quê? Ele quer colocar sátrapas com a intencionalidade de não polarizar, ok? Mas também com a intensidade de fazer o quê? Uma espécie de prefeitos inspecionistas, a fim de que o seu reino não fosse lesado e ele
Vai dizer isso no texto. Olha o que diz o verso 2. E sobre eles, sobre esses 120 sátrapas, ele elegeu 3 presidentes. Eram os maiorais, dos quais desses 3, Daniel era um, a fim de que esses trapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então ele elege esses homens a fim de que não sofressem dano. Na verdade, irmãos, ele eleva 123 pessoas para que eles servissem de guarnição. E para nossa surpresa, dos 123, 122 se corromperam. Não parece hoje, parece até que esses caras são brasileiros, parece até que esses camaradas fazem parte da política brasileira, colocados por nós outros a fim de defender o povo e estão expoliando o povo, é mais ou menos o que eles estão fazendo, a fim de que o rei não sofresse dano, e eles vão provocar danos terríveis. O maior dano que eles podem provocar é sacrificar o homem mais íntegro, de maior nível de confiança que o rei tem, a saber, Daniel. E eles vão tentar fazer de qualquer maneira, enfim, persuadi-lo, não vão conseguir, vão inventar, vão caluniar. Tudo por causa do quê? Primeiro, porque o Daniel tinha um espírito excelente, que o texto vai dizer no verso 3. E esse espírito excelente não deixava transigir. Esse espírito excelente não deixava-o se mancomunar com os outros. Ele era excelente de espírito. Olha o verso 3. Então mesmo Daniel sobrepujava, não aos sátrapas, porque aos sátrapas ele já fora posto por cima deles, mas aos presidentes e, consequentemente, diz o texto, também aos sátrapas. Então ele estava acima. Na verdade, ele era a segunda pessoa do maior reino do mundo, do maior império vigente do mundo. Ele estava acima dos homens da mais alta escala e da mais alta confiança. Por quê, irmãos? Diz o texto, porque nele havia um espírito excelente. Então havia um espírito excelente que o empurrava para frente. Havia nele um espírito excelente que o obrigava a fazer as coisas com excelência. Me lembrou a palavra do pastor Marcos Almeida. É exatamente isso. Existe um espírito excelente. Não é um dom, é um espírito, gente. Porque o espírito vale mais do que um dom. Então não é apenas um dom, um talento, o cara é muito talentoso, não, vir um espírito, é diferente. Se ele não tiver esse espírito excelente, ele pode ser talentoso. Quantas pessoas talentosas que você conhece que não fazem por merecer, que não usam esse talento, esse dom em prol do reino de Deus. Mas havia em Daniel um espírito excelente que o empurrava para frente. Não é que ele queria aparecer, não é que ele queria ser melhor, não é que ele queria sobressair. Era um espírito que havia nele, um espírito do Deus Altíssimo, mais do que um talento, mais do que um dom, que o obrigava a ser diferente, que o obrigava a sobrepujar, que o empurrava para frente naturalmente. E o rei, diz o texto, pensava, não diz que fazia, diz que pensava constituí-lo sobre todo o reino. E aqui eu encontro mais uma palavra para a gente dar glória a Deus. Que palavra é essa? A inveja, você conhece a história, né? A inveja dos inimigos de Daniel lhe fez bem, porque o rei pensava, mas não lhe constituiu. Depois da inveja, depois da trama, depois da cova, depois da prova, o rei constituiu. Então ela fez bem. A inveja deles fizeram com que eles planejassem, arquitetassem, fosse frustrado, até que um ponto que eles só tinham uma maneira de arrumar um jeito, que era na lei de Deus do Daniel. Daniel era fiel a esse Deus e jamais o trairia. Então o que é que eles fazem? Eles vão tramar contra esse Daniel a fim de tirar Daniel de cena. Mas a trama deles evidenciou Daniel. Não coibiu, não colocou para baixo. Pelo contrário, o colocou para cima. Então acredite nisso. Se a tua excelência com que você exerce as coisas para Deus é esse espírito excelente que quem colocou aí foi Deus, você vai sobressair, você vai sobrepujar, você vai angariar inimigos que não conseguem conviver com esse teu sobressair, com esse teu sobrepujar, ok? E esse teu sobrepujar é consequência desse espírito maravilhoso que habita aí, que te empurra, que te joga para frente. Eles vão tentar te puxar para trás, vão tentar entulhar os teus poços, mas não adianta. Acredite nisso. Isso só servirá para uma coisa.
todo referencial de inveja, de malignidade, só servirá para uma coisa: para realmente destacar ainda mais aqui esse Espírito bendito que existe em você. Então receba esta palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Esse é o nosso vídeo no dia de hoje. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e aprenda com as pessoas. Aprenda com as pessoas. Como eu tenho aprendido com o pastor Marcos Almeida, e eu levo isso para a minha vida por onde eu vou. Eu não sou perfeito. Eu luto para trazer uma mensagem, mas eu não conseguirei trazer perfeitamente. Mas eu posso fazer com excelência, ok? Havia um Espírito excelente. Detalhe, não é o Espírito Santo, tá bom? Esse Espírito excelente é o Espírito do Daniel mesmo. Que alguém pode dizer, mas isso aí é o Espírito Santo. Não, o Espírito de Daniel mesmo. Era um Espírito excelente. Fazer com excelência. Fazia parte desse Espírito. Fazia parte da índole do Daniel. Então eu vou seguindo as pisaduras desses santos homens de Deus e aprendendo com eles, tentando fazer com excelência, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço.